De volta com o nosso Você Bonita. Eu não disse pra vocês no início, quem tá assistindo e acompanhando o programa desde a abertura, que hoje eu só receberia amigas. Pois é, a gente fecha o programa de hoje com ela, minha musa, a doutora Carla Bortolotto, dermatologista, bem-vinda. Obrigada. Tá linda, amor. combinando com o nosso logo Você Bonita. Sempre. Ai. Obrigada. E olha, o assunto hoje é importantíssimo. A gente vai falar de fotoproteção e vamos entender a diferença, eu diria, dessas barreiras, né, doutora? Que são vários tipos de filtro, quando você pensa ou no protetor solar, tem alimentos aqui que a doutora vai contar também, e até peças de roupa. Sim. Hoje a gente escolheu um tema muito bacana para conversar, até porque é importante nesse dezembro, né? Que é o nosso chamado Dezembro Laranja. Para conscientizar sobre o câncer de pele. O câncer de pele, a gente tem essa prevalência no Brasil muito alta por ser um país tropical. É um dos países que tem maior prevalência no mundo. Puxa. Então eu acho que nada mais essencial do que a gente falar dos princípios dessa fotoproteção. Perfeito. Antes até, falando um pouquinho, já que a gente está comentando aí do Dezembro Laranja e tal, e do alerta, claro que a gente sabe que a genética está sempre envolvida, mas o que chama muita atenção no câncer de pele é que são pessoas muito jovens, às vezes, que apresentam e que, como não tem sintomas, né, muitas vezes não investigam. A consulta, então, com o dermatologista, a parte clínica, né, examinar o paciente, é uma das coisas mais importantes, né, doutora? Sim, hoje em dia a gente tem percebido que, além da exposição solar, a gente tem a predisposição genética. Então, alguns tipos de câncer de pele, você precisa ter essa predisposição para desenvolver. Tá. Alguns tipos até têm sido relacionados à não exposição solar direta. E sim só pela facilidade que você tem na família em ter. Eu acho que é muito importante essa conscientização que a gente faz, principalmente no dezembro, que é a época onde a gente começa com a radiação solar muito alta no Brasil, principalmente, e em todos os estados, mesmo na região sudeste e na região sul, porque é muito difícil e às vezes ele passa-se totalmente despercebido. É verdade. Então, até mesmo uma pinta que você tem desde o nascimento, aquela pinta ela passa por modificações e ela pode futuramente aparecer como um câncer de pele. Tá. Então, por isso que é importante o autoexame em casa, você se dispor na frente de um espelho, é você pedir a ajuda de alguém em casa para poder pensar em alguma pintinha, mesmo que seja pequena, não precisa ser pintas escuras, elas têm várias tonalidades, elas podem ser pintas que têm apenas uma aspereza, elas podem ser lesões que parecem um processo inflamatório, como até às vezes uma psoríase, uma dermatite seborreica. Então existem várias maneiras clínicas de se manifestar um câncer de pele. Por isso que é tão importante a consulta dermatológica para você evitar comer bola no futuro, Com certeza. Um câncer de pele que vai ter tantos problemas como a gente tem no melanoma, que é um dos mais agressivos cânceres que existe. Tá aí, então, gente, já entendemos. Agora, a parte que depende, né, da nossa conduta tá aqui. E a gente começa com a primeira imagem aí para vocês. Olha lá. Para abrir, então, nossa pauta, a gente vai falar de filtros orgânicos. Princípio 1. Absorção da luz por filtros químicos. Os que são absorventes UVA e os absorventes UVB. Estamos falando, então, do que nesses filtros? A gente vai falar dos 5 princípios de fotoproteção. Tá. Os primeiros vão ser os cremes, tá? A maneira de aplicação. Ok. Então, como que a gente tem? Os filtros químicos são os filtros que se encontram em qualquer farmácia, os filtros que a gente usa no nosso dia a dia. Por que significa isso? Ele vai absorver uma molécula produzida como, por exemplo, a avobenzona, que hoje em dia a gente está discutindo muito sobre ela, até o PABA, por causa da sustentabilidade e da poluição de algumas praias no mundo inteiro. Nossa. Então a gente tem até discutido a quantidade, a porcentagem que vai dentro de cada embalagem. Porque a gente, claro, se entra no mar e tal e acaba Perfeito. saindo. No último meeting da Academia Americana, o novo consenso de fotoproteção, eles mostraram hoje em dia produtos que você tem já o bloqueio, você tem já
a proibição deles serem usados em alguns tipos de praias. Que são praias que são contaminadas e já foi encontrado dentro dessa água esses tipos de produtos químicos. Entendi. Não pelo tanto que você passa no corpo, porque a quantidade que a gente aplica no corpo de fotoproteção também é muito importante, mas pela quantidade de pessoas que utilizam o fotoprotetor e que mergulham em praias como praias paradisíacas e que tem uma quantidade muito grande. Gente. Então é importante o filtro químico, que é o chamado filtro orgânico, porque é aquele que você aplica na pele, ele vai fazer com que a luz absorvida por ele seja uma luz menos deletéria para a pele. Tá. Ele é um filtro químico, então ele interage com a nossa pele para causar esta fotoproteção. Certo, e todos eles protegem de raios UVA e UVB. Isso, a gente tem daí um amplo espectro, que seria proteção tanto para UVA quanto para UVB. Tá. E a gente consegue essa eficácia dele através dessa ação química. Então, por isso que hoje em dia a gente tem vários protetores solares que estão sendo analisados por esses princípios químicos para não causar poluição, não piorar e não causar reações alérgicas na pele. Entendi. E isso é importante, porque este tipo de protetor químico é um protetor que pode causar uma alergia na pele. Então, pessoas que são suscetíveis a eczemas de contato devem evitar esse tipo de princípio de fotoproteção. Tá, e aí a gente vai entender quais outros. Isso, aí a gente passa para o segundo tipo de fotoproteção, que eu acho que vem na sequência. Slide ali que a gente preparou. Que é o princípio 2. Isso. Na verdade, esse é o protetor mais antigo que tem, que é o protetor, na verdade, físico. Então, ele tem princípios ativos, mas são físicos que não interagem com a pele para causar a função barreira, ou seja, o raio solar bate e ele é evitado de chegar ao contato com a pele. Então, existe uma refração desse raio. E isso a gente consegue através de vários ativos, como os mais comuns, que é o óxido de zinco, dióxido de titânio, óxido de ferro. A mica, o que é a mica? É o brilhozinho. A gente tem, às vezes, alguns hidratantes que a gente pode manipular, ou até protetores solares, ou a própria maquiagem, que a gente coloca um brilho, que pode ser um brilho dourado ou um brilho prata. Isso também faz o efeito de reflexão. Então, o sol, a radiação bate e ela volta. Então, esses são os filtros físicos que não interagem com a pele. Então, pessoas que têm mais alergias devem utilizar esses. Principalmente grávidas. Porque grávidas não devem ter absorção desse filtro químico. Então, por isso que é interessante o uso do filtro físico. Falei que ia ser uma aula, vamos para o próximo. Vou colocar na tela para vocês e já a gente conta. Esse princípio 3, extinção de radicais livres reativos de oxigênio. Então, antioxidantes, vitamina C e vitamina E e o beta-caroteno. Aí a gente vai falar de comidinhas. Oba! Vamos rapidinho para a gente retomar. Vamos falar então desta outra oportunidade de proteção, que daí sim entram os alimentos? Pois é, esse outro princípio de fotoproteção, ele pode ser feito através dos alimentos, eles podem ser feitos através de cápsulas que a gente manipula. E eles vão ter a ação antioxidante, ou seja, eles vão ser absorventes, no caso de ultravioleta do tipo A e ultravioleta do tipo B, para diminuir a inflamação que ela pode causar na nossa célula. Então, o que a gente sugere é o uso dos alimentos, principalmente os que contêm o beta-caroteno, eles vão facilitar com que a pele ela crie uma proteção, como se fosse uma pigmentação, uma maquiagem. No caso do beta-caroteno natural, para diminuir essa oxidação causada pela radiação solar. Que bacana. Já nos produtos onde a gente pode manipular ou até comprar pronto as cápsulas, eles vão diminuir o vermelhinho pós-sol. Então, por exemplo, vitamina C, vitamina E, alguns outros ativos, o silício, derivados de algas marinhas, vários outros componentes que eles vão diminuir, então, essa inflamação causada pelo sol. Entendi. Então, eles podem sim estar num uso diário de manipulações o ano inteiro, não precisa só ser nessa época. Não precisa ser só nessa época. É importante que seja nessa época, porque, como eu disse, a radiação é maior nesse momento onde que a gente está no verão, né? Mas é importante
importante ser prescrito por um médico. Tá. Porque o excesso também desses antioxidantes podem causar danos futuros. O beta-caroteno em excesso, ele é atóxico, mas se ele for consumido através de cápsulas, ele pode causar problemas sérios, até pulmonares no futuro. Olha, gente, então fica aí a dica, a doutora Carla sempre pontuando a questão da seriedade, da orientação que tem que ter de médico. Próximo na tela, outra forma de proteção, a gente tem o princípio 4, bloqueio físico da luz. Então, chapéus, guarda-sóis, as roupas, tecidos de tramas fechadas e tecidos combinados com nylon, poliéster e algodão e os próprios óculos. E a gente tem alguns exemplos aqui na mesa, olha só que legal. Tem tudo, inclusive maiô. Olha que bacana. Eu trouxe várias opções para a gente poder avaliar. Por exemplo, tem maiô com manga comprida, a pessoa quer ficar protegida no sol, às vezes mergulhando, ela tem até a proteção causada pelo maiô. Existem saídas, roupa de academia, luvinhas durante o dirigir. Tá. A gente recebe através do vidro do carro a ultravioleta do tipo A. E a ultravioleta do tipo A é aquela que causa manchinha, então dão aquelas melanoses solares na região do dorso das mãos. Então é legal para a gente poder proteger. Guarda-chuva, no caso um guarda-sol, que pode ser tanto para o uso diário, como também a gente opta por ombrelones, que podem ser usados em piscinas, em praias. O que significa isso? É o tecido que ele tem uma trama muito bem fechada, a mistura de tecidos, algodão sintético, para causar essa proteção. Essa proteção ela é maior do que 50, ou seja, existe um selo para ela, existem empresas no mercado que disponibilizam desse tipo de material. Gente, é fantástico. Não tem desculpa para não ser protegida. E para as crianças, então? Perfeito. Olha que maravilha. Porque da doutora Carla, né, como você disse, eu vou para a praia com maiô de manga comprida, é isso mesmo? A doutora Carla toma só assim, gente. Quer dizer, ela não toma, né? Mas se ela fosse tomar, ainda ia ser assim. E o chapéu também, já tem? Sim, o chapéu, até o chapéu bonito do modelo de palhazinha, ele também tem essa proteção. Que máximo. Quanto tempo a gente tem, Gláucia? Ainda temos mais um, não temos? Vamos para esse. Olha quanta coisa, gente. Isso aqui é o ano inteiro e agora mais ainda. O princípio 5 é o bronzeamento sem sol. DHA e DAG. Pois é, isso é a de hidroxacetona e o outro princípio ativo dela também. Ela cria uma reação química com a queratina da pele e através dessa reação química ela faz uma maquiagem, o autobronzeante. Entendi. Então você chega com a pele mais bronzeadinha, a tonalidade que você quer vai depender da quantidade que você aplica esse produto na pele. Tá. Ele tem uma durabilidade em torno de 10 a 15 dias. Então para quem vai se expor ao sol, ela pode aplicar isso antes de se expor ao sol e vai oferecer isso um tipo de fotoproteção. Entendi. É claro que é uma fotoproteção estimada, não tem como a gente determinar o FPS que isso vai dar na pele, mas diminui assim a agressão do sol. E claro, para quem já está fazendo então essa opção, aí também não precisa tomar o sol porque já vai estar bronzeado. Pois é, né, Carol? Doutora, a gente tem 1 minuto. E a questão da vitamina D que a gente comenta que é tão importante, dá para se expor um pouquinho e também, né, manter a vitamina D adequada? Pois é, a gente está vivendo hoje uma epidemia da hipovitaminose D por causa da uso excesso de protetor solar e a não exposição ao sol. A gente não precisa se expor ao sol para ter a vitamina D, porque a exposição no sol para ter a vitamina D tem que ser muito tempo, dias repetitivos e sem uma proteção solar. E durante o meio-dia, que é a ultravioleta do tipo B. Certo. Então, para isso, a gente faz a reposição via oral, dependendo da dosagem de cada paciente. Então, é mais seguro? Muito mais. Tá aí, queria fechar com essa parte também que eu sei, sempre chegam perguntas quando a gente fala de vitamina D. Vou agradecer a nossa queridíssima dermatologista hoje com uma aula. Compartilhem muito isso nas redes sociais, hein, para todo mundo ter acesso. Nossa querida doutora Carla Bortolotto, sempre com a gente. Obrigada, muito obrigada. Eu acho que aqui no programa a gente se encontra só no ano que vem. Mas fora do programa a gente se encontra muito. Agora, para quem quiser me seguir nas redes sociais, vai lá, @Carol_Minhoto. Te vejo amanhã para fechar a semana com chave de ouro e às 22h30 no segundo horário do Você Bonita. Um beijo e até lá. Obrigada. Obrigada. Arrasou.